Boa noite a todos no estúdio, boa noite a todos que nos assistem. Uma grande honra estar aqui mais uma vez. Senador, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ela foi estimulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que tratar esse assunto com muita seriedade e com muito equilíbrio, porque agora o importante não é a narrativa sobre quem vai recair a culpa. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos no papel de informar as autoridades americanas o que está acontecendo aqui no Brasil. Nada muito diferente do que fez a Gleisi Hoffmann quando o Lula estava preso, buscando o mundo árabe para tentar livrar o Lula da cadeia, só que com duas grandes diferenças. Primeiro, que o Eduardo Bolsonaro está lá, porque claramente a gente não pode continuar fechando os olhos quanto a isso, que está tudo normal aqui no Brasil, porque não está. A gente está percebendo claramente, qualquer pessoa que faz uma análise com isenção sabe que não está tudo normal no Brasil, que há uma perseguição política, um ativismo judicial aqui muito grande, rasgando-se a Constituição e a legislação eleitoral. E naquela época, a Gleisi foi para lá e não teve sucesso. E essa é a segunda diferença, que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, e é natural quando você não encontra mais caminhos, mais ambiente para você recorrer dentro da lei, dentro da Constituição, aqui dentro do país, que você vai buscar algum auxílio fora do Brasil. E o Eduardo foi muito bem sucedido nisso. Porque o que está em jogo não é apenas a questão do Bolsonaro, é algo muito maior. O que está em jogo é a liberdade aqui no nosso país, o que está em jogo é o futuro do Brasil, e o que está em jogo é que a gente tem que voltar à normalidade, que está longe de acontecer agora nesse momento. Senador, eu vou chamar os nossos analistas aqui, que cada um vai fazer pergunta também. Vou começar com a Juliana. Juliana? Senador, obrigada pela participação. O senhor, talvez o Eduardo Bolsonaro, o próprio ex-presidente, pretendem conversar com Donald Trump e pedir um recuo sobre o que foi decidido sobre essa taxação? Olha, eu acho que a gente tem que começar a entender, na verdade, na realidade, o que é que está acontecendo. Eu estou vendo que está todo mundo parecendo com a bússola quebrada. O Donald Trump está adotando esse tipo de sanção tarifária com relação a vários países do mundo. Não é uma questão comercial, é sim uma questão política, como está fazendo com vários países. Há pouco tempo, ele impôs uma taxa de 100% sobre a China, a maior parceira comercial dos Estados Unidos, e em 2, 3 dias os chineses estavam sentados negociando com os americanos. E muito me preocupa, Juliana, nesse momento, o Lula continuar nessa linha de bravatas. Ele vai agora, mais tarde, para um pronunciamento em rede nacional, pelo que eu estou sabendo, para, mais uma vez, botar a culpa em cima do Bolsonaro, para tentar construir uma narrativa de uma forma irresponsável, porque o que a gente tem que trabalhar é para resolver o problema. E não adianta a gente pensar que está numa negociação normal. O que eu tenho dito, Juliana, e todos que nos assistem, é que essa negociação que vai se iniciar, que tem que se iniciar agora, está muito mais próximo daquele contrato de adesão. Sabe quando você vai comprar um aparelho celular, uma linha telefônica de celular, e você tem que assinar um contrato com a operadora de telefonia, onde você não pode discutir nenhuma cláusula, ou você assina daquele jeito, ou você não assina? É mais ou menos o que está acontecendo agora. Infelizmente, e aí não é complexo de vira-lata, a gente tem que enxergar a realidade como ela é, o Brasil está muito longe de negociar com os Estados Unidos condições econômicas, principalmente, políticas de qualquer forma. Então, eu entendo que a gente precisa dar um primeiro passo aqui, uma primeira sinalização para os Estados Unidos, porque o Trump não vai ter nenhuma dificuldade de passar uma taxa de 50% para 100%, para 200%, para 400% na hora que ele quiser. E fico preocupado quando vejo o atual presidente da República, o senhor Luiz Inácio, dizer em acionar a lei de reciprocidade. Isso vai ser um grande tiro de canhão, de bazuca no povo brasileiro, porque ele já avisou na carta dele que ele vai aumentar a taxa, vai somar os 50% que ele já impôs, qualquer taxa que o Brasil eleve aqui. Então, se ele aumentar em 20% a taxa de importação dos produtos americanos, o que o Trump vai fazer é aumentar a taxa de exportação dos produtos brasileiros aqui para lá para 70%. E é uma guerra que a gente tem que ter essa clareza de que o Trump não tem limite para esse tipo de negociação. E o que é que ele está disposto a fazer? Por que ele está fazendo isso? A carta dele é muito clara e muito objetiva. É um combate à lawfare aqui no Brasil. Ele quer
lutar pela liberdade que tem que ter nas nossas redes sociais, dos cidadãos, em especial por causa do fator Alexandre de Moraes no primeiro momento. Então essa taxa tem que ter um primeiro nome, que é a taxa Alexandre de Moraes, sim. Doa quem doer, a bola agora nesse momento está com o Supremo. Por que eu falo isso? Com toda tranquilidade, com toda serenidade e querendo resolver um problema que só vai se resolver depois, né, de que as exigências do Trump forem atendidas. Porque a gente não vai ter poder de barganha para negociar. E quanto mais se demorar para atender o que ele está buscando, o que ele está buscando não é por causa de Bolsonaro, é algo muito mais amplo, que tem a ver também com os movimentos errados que o Lula vem fazendo ao longo dos últimos anos. Um primeiro passo que a gente tem que discutir é sim uma anistia ampla, geral e restrita. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Congresso só não aprova essa grande anistia, e há um sentimento da maioria esmagadora do Congresso, porque há uma pressão de alguns ministros do Supremo, ameaças, na verdade, de que, olha, se vocês aprovarem essa anistia ampla, geral e restrita, nós vamos declarar essa anistia inconstitucional. Quer dizer, que harmonia entre os poderes, que independência entre os poderes é essa, em que o Congresso não pode cumprir o seu papel constitucional? E não é de agora. O Supremo, uma parte do Supremo, pelo menos a maioria, vem dando suporte para o Alexandre de Moraes continuar bagunçando a nossa democracia como ele está fazendo. Isso só vai ter um fim a partir do momento em que as instituições voltarem a funcionar normalmente, porque não adianta a gente tapar os olhos com a peneira, tapar o sol com a peneira. É muita hipocrisia e não dá mais para a gente sustentar esse tipo de narrativa e de discurso de que as instituições estão funcionando normalmente, porque o Lula não tem base no Congresso Nacional e está claramente usando o Supremo para governar, o que é uma total anomalia dentro da nossa democracia. Então, a gente tem até 1º de agosto deste ano para fazer essa sinalização, sentar na mesa e negociar. E, na minha percepção, a primeira coisa que a gente tem que botar na mesa é o Congresso Nacional fazer a sua parte. Aprovar na semana que vem essa anistia ampla, geral e restrita para mostrar que o Brasil está disposto a voltar a alguma normalidade. Caso contrário, no meu ponto de vista, não é com felicidade que eu falo isso, mas é um fato, é a realidade. O Trump vai estar disposto a aumentar as tarifas, as taxas contra o Brasil até a estratosfera. E por que ele faz isso? Faz para colocar, obviamente, todos os setores que estão dando suporte hoje para isso, para esse tipo de sistema que nós temos aqui no Brasil hoje, que está muito longe de ser uma democracia, para que eles pressionem, sim, o próprio Supremo Tribunal Federal para que eles voltem à razão. Parem de continuar dando suporte para Alexandre de Moraes continuar fazendo o que ele está fazendo, perseguindo todo mundo, atropelando lei, atropelando Constituição, botando na cadeia gente inocente, se tomando decisões que interferem em outros poderes. E é óbvio que o Trump olha para isso e, além da parte política, ele fica preocupado com os rumos econômicos que o Brasil está tomando em função de tudo que o Lula vem fazendo. Eu posso nominar aqui algumas coisas importantes e ruins para a diplomacia brasileira que o Lula já fez. Antes de passar para o Pedro, já que o senhor falou sobre a questão da anistia, eu apurei mais cedo com fontes, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, e a frase que eu ouvi foi que o projeto da anistia seria a condição número 1 para poder rever ou até colocar fim na taxação, no tarifaço do presidente dos Estados Unidos. O senhor acredita que essa pauta tem espaço agora pela mesa diretora da Câmara dos Deputados do Senado, senador? Olha, se a partir do momento em que não houver mais a ameaça por parte de alguns ministros do Supremo a essa matéria, está resolvido o assunto. Eu te garanto que aprova na semana que vem essa anistia ampla, geral e restrita. Todo mundo quer acabar com confusão aqui no Brasil. E a consequência de tanto tempo de se insistir em negar essas pautas, parece que há uma vaidade, um ego, um orgulho de dizer assim, olha, quem manda no Brasil sou eu aqui, o pessoal do Supremo, e entubem. Eu acho que agora a gente vai ter que entubar. Infelizmente, em função dessa política completamente desastrosa internacional que o Lula faz, se aproximando de ditaduras, nas eleições americanas ainda, o Lula dizendo que se o Trump vencesse seria uma espécie de nazismo com uma nova cara, navios iranianos atracando aqui no Brasil, com qual objetivo? Logo na sequência, os Estados Unidos vão e desmobilizam toda a estrutura de preparação e fabricação de bombas nucleares lá no Irã, a Janja mandando um fuck you, Elon Musk, enfim, o Lula fazendo gestos para o Hamas,
na guerra contra Israel.